O cristianismo hoje, ou aquilo que se diz ser o cristianismo, é basicamente dividido em 4 categorias. E eu vou dizer algumas coisas agora que não vão soar muito bem, mas isso não é tão importante. Há um grupo que alega ser cristão, que na verdade é feito de pouco mais que superstição. É um pouco mais do que um sistema político aqui da terra, usando muito pouco da palavra de Deus para a sua fundação, mas que tem tido muito êxito em fazer com que milhões entrem nessa religião. Há um tempo atrás eu estava nas Filipinas fazendo uma cruzada. Enquanto estávamos ali, os jornais, a televisão estava cheio deles, a rádio estava cheio deles. Em um avião de uma certa parte do mundo estava vindo, carregando um dos maiores artefatos de glória milagrosa no mundo hoje. E quando desceu, milhares de filipinos estavam fazendo fila para ver o que sairia do avião com toda a sua glória e cerimônia. Foi tirada uma estátua de madeira da Virgem Maria, como alguns pensavam que ela se parecia, e essa estátua às vezes chorava, e centenas de milhares faziam filas nas ruas para poder pelo menos ver o veículo que estava carregando a estátua. E talvez o milagre dos milagres, um deles podia até tocar. Esse é um segmento que se diz ser cristão. Então você tem um outro. Cristianismo moderno, modernismo que já não acredita mais na Bíblia, que já não ensina mais os seus seminários, e em sua maioria tem denegrido em algum tipo de teologia da liberação, que defende os protetores do comunismo mais do que Cristo. Deus tem misericórdia, mas é verdade. Que já não acreditam mais que Jesus é o próprio Filho de Deus, não acredita que ele nasceu da Virgem Maria, e não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e não acredita mais que o sacrifício, a morte de Jesus Cristo aconteceu, não acredita que ele ressuscitou dentre os mortos e que hoje está sentado à direita do Pai. O modernismo, abrangindo centenas, talvez alguém pode dizer até várias afiliações denominacionais, dezenas de milhões de americanos e outros se associam com isso, quando é um pouco mais do que traição por detrás do púlpito. Então você tem um outro segmento do cristianismo, e é aquilo que vai pelo nome de fundamentalismo. Pessoas maravilhosas que amam a Deus, e ela adere e pode aderir várias igrejas, denominações, assembleias, movimentos, que seu credo é a crença nos fundamentos da palavra de toda a Bíblia, mas infelizmente eles negam o poder dela, dizendo que os milagres acabaram em 70 depois de Cristo, ou 100 depois de Cristo, ou algo assim na antiguidade. E dizem que quando João morreu e o cânon bíblico estava completo, que Deus já não fazia mais uma obra pessoal no coração e na vida de homens e mulheres, e desacreditam e consideram experiências com Deus como algo um pouco mais do que emocionalismo ou loucura. Nesse meu quarto de um século,
quase 30 anos agora de pregar esse evangelho, muitos desses anos através da mídia. E eu tenho visto esse segmento específico do cristianismo, que era, quando comecei tempo integral nesse ministério, a força cristã mais poderosa na face da terra. E eu assisti pouco a pouco se degenerar em uma desordem, aparentemente, triste dizer, mas está perdendo suas amarras. E eu sei que muitas dessas pessoas, eles são meus bons amigos e eu os amo e os respeito muito. Mas é triste dizer que, de modo geral, eles negaram empaticamente, dogmaticamente, o batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E você tem o quarto segmento. O quarto segmento do cristianismo, e lembre-se que estes podem ser constituídos por denominações ou movimentos, e eles podem atravessar todas as barreiras denominacionais que eles realmente fazem. São as pessoas nesse mundo, no cristianismo, que acreditam no sangue de Jesus, a salvação pela fé e o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus dá a pronunciação. Escute só. Isso hoje, que diferente do catolicismo, é o maior movimento singular sobre a face da terra. Atravessando todas as barreiras denominacionais, cruzando todas as linhas confessionais, porque não é uma denominação, é um movimento de Deus no coração das pessoas. Não teria sobrevivido se não fosse de Deus. E eu quero que você entenda isso. Ia ser absolutamente impossível ter sobrevivido se não fosse de Deus. Porque ele foi perturbado, humilhado, denegrido, degradado, delegado a apenas os simples, os ignorantes, os incultos, considerados irrelevantes, os que se chamam os poderosos teólogos sobre a face da terra, dão risada deles. Mas apesar de tudo isso, tem crescido rapidamente, cresceu, e é difícil de passar em qualquer igreja, seja ela católica ou protestante, onde não existam pessoas ali batizadas no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus os faz pronunciar. Eu não estou promovendo uma denominação, eu não estou promovendo uma irmandade, eu não estou promovendo algum organismo criado pelo homem, eu não estou promovendo alguma religiosidade feita pelo homem, Deus me livre, mas eu estou lhe dizendo enfaticamente mesmo, dogmaticamente hoje, se você como cristão não tem o batismo no Espírito Santo, você está indo para trás ao invés de avançar. Nós acreditamos e ensinamos que essa é a coisa mais importante dos aspectos do Filho de Deus. Sem isso há pouco poder, sem isso há pouca revelação, sem isso há pouco relacionamento íntimo com Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo agora provocou a ira, o ceticismo, o sarcasmo do diabo e na maior parte do mundo religioso. E alguns de vocês aqui hoje, eu estava orando nessa tarde e Deus me disse o que você pensa. Alguns de vocês aqui têm fome e sede de Deus, alguns de vocês estão aqui por curiosidade. Alguns de vocês estão aqui porque alguém da sua família te forçou a vir aqui. E a sua religião
na qual você está confortável nela, uma das coisas que Deus me chamou para fazer é te deixar desconfortável. É que você vai à igreja 1 ou 2 vezes por mês? Você se considera um bom homem ou mulher? Você não entende muito a respeito disso que está acontecendo e muito menos disso que eu estou tentando pregar aqui. Você pensa que nós tacamos pedra na lua? Ou que o elevador não subiu até o topo? Mas eu pedi outra coisa para Deus. Eu disse: Senhor, eu peço que o Senhor venha alcançar essas pessoas hoje. Eu oro para que algo que eles nem sabem que existe aconteça com eles. De que aquele velho necrotério frio que eles frequentam, aonde quer que seja, que eles chamam de igreja, você vai descer até esse lugar hoje com o poder de Deus. Eu quero dizer, o poder que fez o mundo, o poder que curou os olhos do cego, o poder que ressuscitou o morto, e você vai vir sobre eles até que eles nunca mais sejam os mesmos. Agora, voltando para o livro de Joel, o profeta do Espírito Santo no Antigo Testamento, e o 2º capítulo de Joel, no versículo 1. Joel, sob a inspiração do Espírito Santo, escreve essas palavras dizendo: tocai a trombeta em Sião. Este é o homem que Pedro citou. Esse é o homem que é o profeta do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tocai a trombeta em Sião, e soe um alarme no meu santo monte, e deixe todos os habitantes da terra tremer, porque o dia do Senhor vem. Olha a terminologia: porque o dia do Senhor vem, já está perto. Ele está falando de agora. O dia do Senhor vem. Qual é o som de Pentecoste? É orar em línguas? Não. Eu oro em línguas todos os dias da minha vida e inclui orar em línguas, mas esse não é o som do Pentecoste. Joel vai falar o que é. E vem em várias partes. Primeiramente é o som de um alarme. É o som de um alarme. Eu quero te dizer o seguinte: o grande derramar do Espírito Santo que veio sobre esse mundo nas últimas décadas, esse ministério indigno aqui tem tido pelo menos um pequeno papel nesse grande mover de Deus que veio sobre o mundo, com milhões, e eu não estou exagerando, milhões que foram batizados com o Espírito Santo, um mover de Deus que está mudando o mundo de cabeça para baixo e transformando a teologia do mundo religioso. Esse negócio veio sobre a Igreja Católica como nenhuma outra coisa veio sobre ela em 2000 anos, ou 1800 anos, 1700 anos. Esse negócio, como mencionei há pouco tempo atrás, transformou completamente de cabeça para baixo o mundo religioso que está calmo em Sião. Se você se preocupa com Deus, se você pensa sobre Deus, se você tem um desejo de aprender sobre Deus, você tem que admitir que algo nesses últimos anos tem acontecido. Algo aconteceu. Algo está acontecendo. Há 50 anos atrás era incomum, mas hoje em dia o pastor presbiteriano está de trás do púlpito e Jesus o batiza com o Espírito Santo em fogo, com evidência de orar em outras línguas. Vários deles. Milhares de pregadores batistas foram batizados no Espírito Santo, metodistas cheios do Espírito. Você não sabe as cartas que eu recebo de pastores metodistas, de pastores batistas, de pastores nazarenos, de padres católicos. Você, Jimmy Swaggart? Sim, eu.
que dizem: Jesus me encheu do Espírito Santo, minha denominação não gosta, eles querem me mandar embora, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu encontrei algo que eu não sabia que existia e fez com que Jesus ficasse vivo em minha vida e em meu coração. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo e eu tenho uma notícia para o diabo, eu tenho uma notícia para o mundo religioso, eu tenho uma notícia para todos os interessados. Irmão, não está acabando, está apenas começando. Eu estou esperando um mover de Deus como esse mundo jamais viu em toda a sua história, com milhões sendo salvos pelo sangue de Jesus Cristo, milhões sendo curados pelo poder de Deus e vários sendo batizados no Espírito Santo e fogo. Eu sei do que eu estou falando. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo aqui. Eu estou tão feliz de ser parte disso que eu nem sei o que fazer. Eu me levanto às 2, 3 da manhã e digo: Jesus, muito obrigado por me deixar ser parte disso. Muito obrigado por me permitir fazer parte disso. Obrigado por ter uma parte, um pedaço disso. Obrigado porque eu vi esse dia. Obrigado porque eu experimentei esse dia. Aleluia! Glória a Deus! Está acontecendo. Está acontecendo. Alguns de vocês céticos sentados aí falando: eu não sei não. É melhor você entrar nisso. É melhor você entrar. Eu vou dizer algo para você. É melhor você entrar. Essa é a única mesa que tem pão. Não há pão em nenhuma outra mesa. Se você não se assentar nessa mesa, você vai passar fome até morrer. Se você não se assentar nessa mesa, não existem outras mesas. Se você não se assentar nessa mesa, Ele não preparou nenhuma outra. Pois Ele diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, você quer dizer que eu tenho que ir para a sua igreja? Não. Eu já tenho muito problema sem você. Não importa qual igreja você vá. Eu não estou falando de ir para uma igreja. Eu não estou falando a respeito de nada disso. Você está me entendendo errado. Eu estou falando de receber Deus. Eu estou falando de receber algo em seu coração. Eu estou falando a respeito de uma realidade da palavra de Deus na sua vida, o mover do Espírito Santo. Alguns de vocês aqui, ou você assistindo na televisão, você serve em Jesus e nem sabe o que é isso. Você acha que sabe. Você vai para a igreja domingo de manhã e você se assenta ali, faz 40 anos que você faz isso, nada nunca acontece. Você não espera que nada aconteça. O pregador diz a mesma coisa que ele está dizendo faz 100 anos. Você nunca sentiu Deus, você nunca experimentou Deus, você nunca viu Deus, você apenas senta ali. Olha, existe mais do que isso. Ele disse: vá para onde as águas são mais fundas e jogue as suas redes. Ele disse: encha os potes com água. Há mais do que uma religião morta, seca, formal e legalista. Você está me entendendo? Eu estou falando a respeito de algo que quando você se levanta de manhã, e flui na sua alma, não esquenta com ela, ela vai viver, não esquenta com ela. Eu estou falando de algo, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de algo que vem da sua alma. Você está sozinho na sua casa, não tem ninguém perto de você, não tem piano, ou não tem nenhum instrumento, ou um coral, nem nada. Mas de repente a presença dele começa a fluir através de você. E você levanta suas mãos e diz: eu te amo, Jesus. E você começa a chorar, e então aquilo flui na sua alma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E você está dirigindo o seu carro. E você não está interessado em quem é o primeiro cantor nas paradas. Mas você está pensando em Jesus.
Você tem problemas como todas as outras pessoas, suas costas estão doendo e você está ficando cada vez mais velho, seus filhos não estão comportando bem, olha, e tudo está piorando cada vez mais, e você começa a cantar ao Senhor um cântico de louvor. Como é maravilhoso saber que Deus nos ama, então a glória dele começa a passar pela sua alma e passa no seu coração. É disso que eu estou falando. Algo acontece. Alguns de vocês são tão orgulhosos que você nunca levantou suas mãos. Eu estava falando com um irmão que costumava ser, ele era um sargento da Marinha, e eu gosto da Marinha, viu? Desde os corredores de Montezuma até os corredores de Trípoli, eu gosto da Marinha. E ele disse, eu sou um sargento da Marinha, 20 anos servindo a Marinha Americana, eu nunca fiz nada assim na minha vida, mas um dia, finalmente eu levantei minhas mãos. E ele disse, eu te amo, Jesus. Finalmente levantei minhas mãos. Aleluia! Ô, glória! Bem, nossa igreja não acredita nessas coisas aí. Esse é o seu problema, seu velho religioso, seu velho ranzinza. Você tem religião da igreja, você precisa ver Jesus, você precisa ver Jesus, você precisa ver Jesus, você precisa ver Jesus, você precisa ver Jesus. Mas o interessante e esquisito é que Joel disse, tudo isso que está acontecendo, que está virando o mundo religioso de cabeça para baixo, o dia do Senhor é o som de alarme. O dia de Pentecostes é um som, é um alarme. É um som de alarme para as nações do mundo que o tempo está acabando. É um sinal e um som de alarme para o mundo, para as nações, para governos, para políticos, para ditadores, para desesperados que esse negócio está para acabar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? É o fim. Eu estou dizendo que chegamos ao fim. Jesus está voltando. Ele disse que nos últimos dias derramaria meu espírito sobre toda a carne. Esse é o fim. É o som do alarme para os Estados Unidos. É melhor se endireitar com Deus. O som do alarme para a Alemanha. É melhor você voltar para Deus. É o som de alarme para a Grã-Bretanha. É melhor você voltar para Jesus Cristo. É o som de alarme para o mundo inteiro. Que isso está para acabar, estamos no fim. E é o som de alarme não somente para as nações do mundo, mas também para o mundo religioso inteiro. Para as igrejas. Você está brincando de igreja, já chega. Chega. Aleluia. É o som de alarme para organizar a religião. É o som de alarme para denominações secas, mortas e legalistas. É um sinal de alarme para os homens que fizeram carreiras da religião e construíram prédios caros para que as pessoas se distanciam de Deus ao invés de trazê-los para Jesus. Isso soa estranho para você, não é mesmo? Estranho para você, não é? É o som do alarme para eles que está acabando. É o som do alarme para as pessoas que não têm Deus, que não são salvos, esqueceram dele. Toda vez que você escuta alguém orar em línguas, é o som do alarme para aquelas pessoas. É melhor consertar sua vida com Deus. Já estamos no fim, o tempo está acabando. Estamos à meia-noite, o sol está se pondo, o Armagedon está para vir. E nós estamos vendo o julgamento vir. É o sinal e o som de um alarme. Se endireite com Deus. Joel 2,15. Não é somente o som de alarme, mas ele diz, toque a trombeta em Sião, santificai um jejum e convocai uma assembleia solene. O som do Pentecoste não é somente o som de um alarme, mas é um som de choro e de oração. Choro e oração. Choro e oração.
Veja bem, o que nós temos é construído na fundação de grandes homens de Deus de antigamente, que clamavam diante de Deus, que choravam diante de Deus, que oravam diante de Deus, que buscavam sua face constantemente. Nós escutamos que o homem que escreveu o livro de Tiago nessa Bíblia, ouvimos dizer que ele era um irmão que não aceitou Jesus quando ele estava na terra, e Jesus apareceu para ele depois da ressurreição. Não sabemos o que ele falou para ele, mas ele apareceu. E Tiago escreveu esse livro que leva o seu nome. Ele orava tanto, ele buscava tanto a Deus, ele era o chefe da igreja em Jerusalém. Não era Pedro, era Tiago. E ele orava tanto até que ele começou a ter joelho de camelo. E ele ficou tanto de joelho até que literalmente eles ficaram retos dos dois lados. E jogaram ele de cima do templo, do mesmo que Satanás disse a Jesus, falou assim: se lance daqui. O sumo sacerdote empurrou o Tiago lá de cima do templo e fez com que ele espatifasse nas pedras lá de baixo. Ele era um guerreiro de oração. Eu quero usar essa pequena parte do sermão para falar aos meus irmãos pentecostais. Minha avó me ensinou muitas coisas, e uma das coisas que ela me ensinou, que era tão valioso que eu não tenho palavras para descrever, ela me ensinou o poder da oração. Ela me ensinou a buscar a Deus, mas em círculos pentecostais hoje tentamos usar a fé. E a fé é linda, maravilhosa e necessária, mas fazer com que ela substitua a intercessão e orar, você não pode fazer isso. Nós tentamos confessar o avivamento, nós tentamos confessar com que as almas sejam salvas, nós tentamos confessar a cura para que ela aconteça, nós tentamos confessar todas essas coisas, e a confissão é bonita, eu acredito nisso, mas não é assim. O avivamento só vem quando o homem vem, se coloca diante de Deus, busca o céu, até que o coração deles estão quebrados por um mundo que está morrendo sem Jesus. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui como um garoto ainda adolescente? Satanás usou toda a tática conhecida no inferno, assim como ele usa nos adolescentes de hoje, para me desviar. Para tentar fazer com que eu me desviasse. Me rebelar. Quando adolescente, eu não queria servir Deus, eu estava rebelando. Deus me chamou para pregar com 18 anos de idade, e Ele me encheu do Espírito com 8, eu não queria fazer nada. Disso. Somente Deus sabe os tempos que eu passei quando adolescente, dizia: por que é que os meus pais se envolveram em meio a esse negócio pentecostal? Porque é um opróbrio. Eu ia para a escola e tinha vergonha quando o professor me perguntava: qual igreja você vai? E eu sabia que quando eu dissesse Assembleia de Deus ou Pentecostal, eles olhavam para mim e riam, porque era um opróbrio. E eu, olha, não é tão ruim hoje em dia, mas meu irmão, quando eu comecei há 45 anos atrás, eles nos consideravam inferiores. E riam de nós porque orávamos em línguas e falávamos que eram da igreja do deita e rola. E eu dizia: Deus, eu não quero fazer isso, porque eu não posso ser como os outros meninos, eles são de igrejas batistas e metodistas e sei lá o que, e ninguém fica rindo da cara deles. E eu tentava correr. Quando adolescente eu dizia a Deus: não me faça pregar. Eu e o meu primo Jerry Lewis nos assentávamos em um piano. E hoje eu consigo tocar pouco, mas naquela época parecia que meus dedos eram como relâmpago. Eles fluíam no piano com muita facilidade.
E nós tínhamos planos de ir para Nashville, para Chicago, para Los Angeles, Nova York. Tínhamos uma intimidade com a música como mais ninguém nesse mundo. Mas sabe por que eu não fui? Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que, com todas essas luzes chamativas de Satanás, essas falsas atrações para me desviar de Deus, e não funcionou? Porque há 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, em várias noites, eu era acordado pelo gemido mais profundo, e era tão tremendo, que eu acordava e eu colocava um travesseiro em minha cabeça e eu dizia: Deus, não, não, não. Era minha mãe orando, era minha mãe clamando a Deus, era minha mãe chorando diante dele, clamando com o Espírito Santo, com gemidos que não posso descrever ou ler em um livro de oração. É como se dentro de você, Jesus, o Senhor o chamou, Jesus, o Senhor o chamou e ele vai pregar. Meu Deus, eu chorava até não aguentar mais. Não. Escute aqui, mãe. A sua arma mais poderosa não é estar diante de um espelho e ficar cada vez mais bonita, mas é de joelhos diante de Deus, até que o céu se mova e você traga seus filhos fora daquela sujeira das drogas e do inferno e das trevas. E ela orava por mim, até que eu fui salvo. As próprias garras do inferno estavam me puxando e eu estava bem à beira do abismo. Mas ela me puxou para trás. O som do Pentecostes, se ela estivesse em qualquer outras coisas, tudo aquilo que eu pensava: Deus, por que eu não posso fazer isso? Porque não é um opróbrio. Se não fosse por ela, eu estaria no inferno hoje. Naquele dia, em alguma boate cheia de fumaça, em algum lugar, com garrafas de cerveja em todo lugar, tocando qualquer música suja ali naquele piano. Mas ao invés disso, eu sirvo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. O som do choro e da oração, o som da intercessão. Esse é o som do Pentecoste. Igrejas pentecostais, voltem para isso. Voltem para isso. Voltem para isso. Meu Deus, nós vamos para a igreja e tudo tem que estar da maneira certa. O pregador tem que acabar na hora certa. Nós temos que voltar para casa para assistir nosso jogo de futebol, show de televisão. E o pastor está clamando e chorando. Nos dê homens que vão deitar nos altares. Nos dê pessoas que vão ficar prostrados. Nos dê pessoas que vão clamar a Deus. Você pode não ser um pastor ou um evangelista, mas você pode orar. O som do Pentecoste é o som do choro e da oração. Alguns de vocês sabem exatamente do que eu estou falando, mas não o suficiente de vocês. Em terceiro, Joel 2:23, ele diz: regozijai-vos. Estranho, 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 estranho. Ele está te mandando chorar e orar, e agora ele está dizendo: se alegre. Filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. O som do Pentecoste não é somente o som do alarme, o som de chorar e orar, mas é também o som de se alegrar e regozijar. Aleluia! Meu Deus, você acha que eu sou esquisito? Olha, você tem que ver quando eu estou sozinho.
Glória ao nome de Jesus, é o som de se alegrar e regozijar. Eu fico tão cansado, tão cheio de carismáticos e pentecostais que se dizem ser evangélicos, que algo acontece de errado com eles e eles correm para psicólogo. Isso me deixa cheio, viu? Eu tenho vontade de vomitar. Eu vou para um seminário de casados. Mentira. Esse doutor... não, eu tô batendo demais, viu? Olha, isso me deixa doente. Nós vamos nos assentar, nós vamos te dizer tudo que... Olha, ele diz, o que você sentiu quando criança? Eu vou dizer a esse mané o que eu sinto. Eu estava nervoso com todo mundo. Você não precisa de um psicólogo, você precisa encontrar um lugar de oração em algum lugar e ficar diante de Deus clamando até que o Espírito Santo flua na sua alma como um rio e a alegria do Senhor seja sua força, até que você tenha um júbilo pentecostal e Deus venha te limpar e venha te lavar e toque a sua alma e te eleve acima das trevas e você comece a viver novamente feliz em Jesus. O som do Pentecoste é o som de alegria e regozijo. Eu não me envergonho disso, que eu gosto de gritar. Eu não me envergonho disso, que eu gosto de gritar. Eu não me envergonho que eu gosto de louvar. Eu gosto de louvar. Eu louvo a Ele o tempo inteiro. Eu não me envergonho disso. A Susan era uma garotinha metodista. Isso já faz 100 anos, quando os metodistas estavam no divisor de águas. E Deus tocou o coração da Susan. Olha, se Deus tocar o seu coração, meu amigo, alguém vai ficar sabendo. Eu estou pregando, irmã, calma aí, espere um pouquinho. Eu sei como ela se sente, meu Deus. Veja bem, nós não precisamos de maconha, nós não precisamos de cocaína, nós não precisamos de heroína. É o som de alegria e de regozijo, é o som de alegria e de regozijo. A Susan era uma garotinha metodista, o pai dela era um pastor metodista. E a Susan foi tocada por Deus e ela escutava o pai dela pregar e começava a falar de Jesus e a Susan se alegrava. E a Susan levantava as mãos e começava a louvar a Jesus. E o pai dela ficava incomodado, porque algumas pessoas na conferência pensavam que ele era parte daquilo. Então um dia o líder veio e disse: olha só, doutor Smith, ou sei lá qual era o nome dele, a sua filha é uma vergonha para nós. Nós não fazemos isso mais. Você não é capaz de controlar sua filha? E eu vou falar com ela. E ele falou. E ele disse: Susan, olha, você está exagerando, eu estou vendo, você começa a tremer.
As pessoas pensam que nós somos malucos. E você vai ter que parar de fazer isso. E ela disse: pai, eu vou tentar. Mas algumas noites depois, ele estava falando de Jesus morrer no Calvário e ele ressuscitou dentre os mortos. E antes de ela estava com as duas mãos no alto, glória, dizendo: aleluia, aleluia. Finalmente deixaram ela para lá e achavam que ela estava meio doida. Alguns anos depois, aquele homem estava para morrer e eles se juntaram em volta dele na cama e a situação estava difícil. Ele não estava morrendo como tinha que morrer, não havia anjo para recebê-lo em casa, não havia paz em seu coração e a alma dele estava perturbada. Ele não sabia o que fazer, ele estava chorando e pensava: algo está errado. E para ser sincero, aquele homem nem devia ser salvo. E ele pediu para que toda a família saísse dali. E ele chamou a Susan para dentro do quarto e falou: Susan, eu tenho te observado por 20 anos. Eu pensei que você era meio emocional e que algo estava errado com você, mas Susan, dentro de mim eu sabia que você tinha algo. Eu sabia que você tinha algo. E algo está errado comigo, eu não tenho paz com Deus e eu estou para ir. Você pode orar pelo seu pai? E a Susan impôs as mãos sobre a cabeça dele. Aquela garotinha metodista clamou a Deus. Em mais ou menos 2 minutos, a glória de Deus veio sobre aquela alma metodista e fluiu como um rio em seu coração. E o limpou, lavou e escreveu o nome dele no livro da vida. Eu estou tentando te falar algo, eu não estou pregando nenhum emocionalismo. Mas isso é mais do que ser membro de uma igreja, ou de se juntar a uma igreja, ou religiosidade. É uma experiência com Deus. Ele disse a ela: entendi. Susan, eu entendi. E ele falou: misericórdia, eu entendi. Chamou eles para dentro do quarto e ele disse: não, mas espere aí, querida. E ele disse: um pouco antes de ir, eles podem pensar que eu parti, mas eu quero te dar um sinal. E quando eu te der, grite. Grite, eu vou entrar. Grite, eu entro na glória. Grite, eu entro na glória. E chamaram eles de volta ao quarto. E os médicos olharam para ele 3 horas depois, eles falaram: é o fim. E começaram a cobrir a sua face. E quando ele abriu os olhos pela última vez e com uma voz fraca, ele disse: vai, Susan, vai. Aleluia. E aquela metodista, aquela santa de Deus disse: eu tive que fazer. E eu gritei para que ele entrasse nos portais da glória. Esse é o som do Pentecoste. É o som da alegria e do regozijo. Uma senhora metodista me disse há anos atrás, a mãe dela tinha 98 anos quando morreu. Ela era membro daquela igreja metodista em Uptown, no Alabama. E ela disse: irmão Swagger, ontem à noite, a minha mãe estava gritando e pulando na igreja inteira. E ela disse: o nosso povo... Eles pensaram: ó, que isso? Nós não fazíamos aquilo. Mas a mamãe tinha 98 anos e eles pensavam que ela estava maluca, e ela não estava, ela estava apenas praticando. Ela estava para partir naquela noite. O som da alegria e o som do regozijo. Eu tenho que ser rápido, tenho que ser rápido, tenho que ser rápido, tenho que ser rápido. Joel 2:20. Perdão, 2:30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O som do Pentecoste não é somente o som do alarme, o som da oração, de choro e o som da alegria e do regozijo, mas é o som dos sinais sobrenaturais. Sinais sobrenaturais. Eu queria ter tempo para te dizer
como Deus curou um homem cego em Fort Worth. Há alguns anos atrás, ele pediu para orarmos para ele, impusemos as mãos sobre eles. E 3 meses depois eu vi ele estava 100% curado. Eu queria ter tempo para te dizer da garotinha em Detroit, que com 17 anos de idade foi curada da cegueira. E quando eu vi ela depois, ela ainda estava louvando a Deus. Eu queria ter tempo para te dizer, olha, dos milagres, atrás de milagres e milagres como sinais. Eu acredito em um Deus que faz milagres hoje. Ele é um Deus que responde oração agora. Eu sei que Ele responde. Glória, glória. Joel 2:31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não é somente o som de alarme, de choro e oração, e de alegria e regozijo, de sinais sobrenaturais, mas é um sinal da segunda vinda. A segunda vinda. E se a segunda vinda está perto, quão mais perto está o arrebatamento? Eu mencionei a minha mãe alguns instantes atrás. Em meio àqueles anos terríveis, quando cheguei tão perto como adolescente de perder meu chamado. Muitas noites eu acordava e ficava deitado. E um medo frio vinha sobre o meu coração quando ainda era um garoto de 15 anos. E eu pensava, Jesus, o Senhor veio e eu fiquei. Minha mãe está pronta, meu pai está pronto, minha irmã está pronta, eles se foram. Eu tinha esse medo constante. Medo constante. E eu inclinava meus ouvidos para ouvir um som. E eu me levantava muitas vezes. Quando tinha 14, 15, 16 anos de idade. E saía do meu quarto. Ia até o quarto da minha mãe e do meu pai. E eu ia até a porta. E eu colocava meu ouvido na porta. E eu sabia que se eu pudesse escutar minha mãe respirando, Jesus ainda não tinha voltado. É maravilhoso viver uma vida que até os outros sabem que quando Ele vier você não vai estar mais aqui. Deus vai fazer uma obra em corações que você nunca viu antes, se você permitir que Ele o faça. Essa é a hora da colheita, é o fim de tudo. Eu não sei a respeito de você, mas eu vou até o final. Abaixe sua cabeça, por favor. Start to speak right now in Jesus' name. Start to speak right now.